ver uma reportagem que também está no nosso site. O senador, ex-senador, né? Ex-ministro, ex-governador do Ceará, o Ciro Gomes, ele elogiou o governador bolsonarista e disse que jangismo atrapalha o governo. O ex-ministro do presidente Lula, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, disse que o jangismo vai atrapalhar as eleições municipais deste ano, referindo-se à primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e a militância atribuída a ela. Na mesma entrevista, no YouTube My News, na última quinta-feira, Ciro disse que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, tem dotes para concorrer ao pleito de 2026. Ele disse isso. Então, o que está acontecendo? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora, remoçado e tal, vai perder a eleição ao governo. Mas não vai perder somente em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades. Elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas são uma pista nos grandes centros. Sobre apostas para possíveis postulantes a 2026, no campo da direita, se Bolsonaro seguir fora, e é o que indica que vai acontecer, Ciro deu opinião sobre alguns nomes. Ele disse que ele próprio não vai entrar na disputa, disse que perdeu o encanto. Quando ele foi perguntado sobre Zema, ele disse, conte-me outra, é o fim da picada. Não deu detalhes. Também falou do governador de Goiás, o Caiado, e em tom elogioso, dizendo que o apoiador de Bolsonaro é um bom governador e tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel de novo. É um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador, disse Ciro Gomes. E aí, Raquel, essas frases do Ciro, tanto sobre o Caiado, como chamar, né, de jangismo, não sei exatamente o que ele quis dizer com essa expressão. Diego, existe uma percepção grande em Brasília, e aí entre ministros do governo e mesmo pessoas próximas ao PT, de que a primeira-dama Janja da Silva, ela tem uma influência ali na agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em quem ele recebe. É uma queixa frequente em Brasília de que ele escuta muito ela e de que ela teria um controle muito forte e uma influência muito grande. A gente ouve isso de uma forma recorrente. Só que o candidato Ciro Gomes ele coloca isso de uma forma um pouco depreciativa, né? Quando ele fala de jangismo, ele está tentando dar um rótulo, qualificar isso de uma forma, simplificar, que ele acaba esbarrando na misoginia. Ciro não é muito hábil com as palavras, sabemos, e ele vai numa área complicada ali, É, onde ele fala da primeira-dama com o que misógino. Então, assim, ele está abordando um tema que é recorrente na política em Brasília, que é a influência da primeira-dama, Janja da Silva, que formalmente não tem cargo, mas que exerce uma influência muito grande no governo. Tem muita gente que reclama disso, de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acaba ouvindo muito ela e pouco os seus auxiliares, e que aí faz um governo muito centralizador. Mas a forma com que ele fala é uma forma depreciativa, né? Ele qualifica, na minha avaliação, ele esbarra na misoginia. e para ti, Cocho? Eu acho que, em primeiro lugar, o Ciro precisava explicar o que é jangismo, né? O povo não sabe, deve uma explicação. Em segundo lugar, Diego, em respeito à biografia do Ciro Gomes, que eu conheci em outros momentos, né? Eu gostaria de nem comentar isso. Eu acho que ele está perdendo o pique, perdendo o rumo, ele se desanimou com a política, está atirando para todo lado. E esse negócio de apoiar o Caiado, de elogiar o Caiado, pô, o Caiado foi o primeiro líder de extrema-direita que nós tivemos na redemocratização do país, né? Não pode esquecer, talvez ele esqueça da história, que o Caiado era o líder da UDE, né? Que era que são os moralistas, hoje a bancada do boi e tal. É da extrema-direita, é bolsonarista.
né? E o Ciro, a história dele, até um certo momento da vida pública dele, não era essa. Ele era um democrata, né? Então, eu prefiro guardar boas recordações do Ciro do passado e deixar passar essa. Eu acho que é mais uma bobagem que ele falou e ele deve explicar o que que ele quis dizer com isso. Porque o que eu sei, eu não privo da intimidade do casal presidencial, mas da influência que a Janja teve em uma decisão importante do presidente Lula, foi no dia 8 de janeiro, quando houve uma reunião em Araraquara, onde o presidente estava com ministros, para discutir a reação do governo diante daquele ataque, né? E que alguém sugeriu uma GLO, né? Garantia da lei e da ordem, que era exatamente o que os militares do Bolsonaro e os golpistas queriam, né? E ela teve uma atitude muito firme, que passou no documentário na Globo News, dando um murro na mesa e falando: Lula, GLO não, eles entram e depois não saem mais. Sabe? E esse foi o momento decisivo daquele dia 8 de janeiro, em que ela teve uma atuação. Essa é a parte pública que eu conheço. A parte particular eu não posso dizer, não posso falar. Então vamos em frente.